Pode sentar. Muito bom dia. Mesmo com máscara, pode responder, mesmo até da máscara. Bom dia e feliz sábado para vocês. Philip Yancey é um escritor batista dos Estados Unidos da América. Escreveu vários livros que se tornaram best-seller na América, em algumas partes do mundo também. E um dos seus livros de maior destaque, Wonderful Grace, ou Maravilhosa Graça, Yancey conta que certo domingo ele foi a uma escola dominical. Ele é batista, ele não é adventista. E ele foi à escola dominical numa determinada igreja, numa cidade onde ele iria fazer uma palestra. Ele sentou, e ao sentar num dos bancos da igreja, havia um menino de uns 3 anos de idade, no banco da frente, e começou a sorrir para ele. E ele correspondeu ao sorriso daquela criança, e sorriu para a criança. A mãe daquela criança, com toda grosseria, estupidez, puxou o filho para junto de si e disse o seguinte para o filho: igreja não é lugar para a pessoa sorrir. Igreja não é lugar para as pessoas sorrirem. E Philip Yancey conta que naquela igreja, a única coisa parecida com a graça de Deus que ele viu foi o sorriso daquela criança. Nada mais. Eu quero falar sobre a graça. Pegue sua Bíblia. Abra sua Bíblia na carta de Paulo a Tito. Carta a Tito, capítulo 2, versos 11 em diante. Capítulo 2 de Tito, a partir do verso 11. Eu vou ler o texto e depois faremos as considerações teológicas. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Note que Paulo diz, eu encontro aqui 2 coisas. E eu vou falar exatamente sobre esses 2 aspectos da graça. Primeiro nós vamos falar sobre a teologia da graça, nesse texto. E em sequência vamos falar sobre a pedagogia da graça. Falar sobre o quê? A teologia da graça e a pedagogia da graça. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Note que Deus, ao dar sua graça, Ele não selecionou privilegiados. Paulo diz em Romanos 2,11 que para com Deus não há acepção de pessoas. A graça de Deus, ela procura alcançar todos, sem exceção. Em qualquer lugar onde houver um ser humano, a graça de Deus
deseja alcançar esse ser humano. A palavra manifestar-se significa revelar-se publicamente. É uma referência à morte de Cristo publicamente no Calvário, quando todos puderam vê-lo morrer, todos os que estavam presentes puderam contemplá-lo ali no Monte Calvário. A graça de Deus se manifestou ou se revelou publicamente a todos os homens, através da vida, da obra, do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, sua morte, sua ressurreição e sua ascensão. A graça pode se manifestar de qualquer maneira. Ela pode se manifestar curando uma pessoa, pode se manifestar guiando pessoas, protegendo pessoas, mas o destaque que Paulo dá aqui nesse texto é a graça como elemento de salvação. Então nós vamos nos prender a essa ideia aqui, a ideia de salvação. Depois vamos trabalhar a ideia pedagógica da graça, no mesmo texto. Quando nós falamos salvação, nós não podemos pensar numa coisa só. Pelo menos 3 eventos estão inclusos nessa ideia de salvação. Salvação como um evento histórico. Segundo, salvação como um evento existencial. E terceiro, salvação como um evento escatológico. Decoraram os 3? Vamos ver se vocês decoraram. Salvação como um evento histórico. Salvação como um evento existencial. E salvação como um evento escatológico. O que é salvação como um evento histórico? Para que um evento seja histórico, ele precisa ter tempo, lugar e pessoas como testemunhas, para se tornar histórico. Aconteceu em tal dia, em tal lugar e foi visto por tais pessoas. E essa mesma coisa aconteceu na morte de Jesus na cruz do Calvário. A morte de Cristo na cruz do Calvário, em nosso favor e em nosso lugar, foi um evento histórico. Ele aconteceu por volta do ano 31 da era cristã, em frente à cidade de Jerusalém, sobre um monte chamado Calvário, porque tinha a aparência de uma caveira, e foi presenciado por milhares de pessoas que ali estavam, inclusive a autoridade do povo, como Anás, Caifás. Jesus foi julgado por Pôncio Pilatos, governador romano na Palestina. E nesse tempo, quando Jesus nasceu, governava o mundo o imperador Otávio Augusto. E quando Jesus morreu, dominava o mundo o imperador romano Tibério César. Pessoas históricas, personagens históricos. Aquele evento da morte de Jesus na cruz do Calvário nunca mais vai se repetir. É histórico. Você só o encontra ou na Bíblia ou nos anais da história. Mas ele não vai se repetir. Nunca mais um homem chamado Jesus, nascido em Nazaré, morando em Nazaré, nascido em Belém de Judá, nunca mais esse homem vai morrer numa cruz. Nunca mais. Pode até haver muitas cruzes plantadas por aí por algum fascínio, algum dominador. Mas a cruz de Cristo não vai estar lá. Você não pode falar em salvação, desejar salvação, pensar em salvação, sem pensar na cruz do Calvário. É impossível alguém falar em salvação, no sentido bíblico, no sentido teológico, sem falar da cruz do Calvário. Então, toda vez que eu falo em salvação,
eu volto meu olhar imaginativo para o passado, lá para aquele ano 31 da nossa era, ou chamada era cristã, começo do primeiro século. Porque foi ali que a minha salvação foi definida. Eu posso pensar em salvação como um evento existencial, mas ele não pode ser desconectado do evento da cruz. Eu posso pensar em salvação como um evento futuro, escatológico, mas não posso desconectá-lo do evento da cruz. Falou em salvação, temos todos de correr para a cruz, porque a cruz é o centro da história da salvação. Amém? A cruz é o centro da história da salvação. Não é que a história da salvação começou ali, começou no céu, com o plano da redenção. Mas ali foi o centro, porque ali foi o cumprimento histórico de uma promessa que foi feita antes da fundação do mundo, cuja ideia foi antes da fundação do mundo, lá no concílio celestial. Quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo se reuniram, e ficou decidido nesse concílio, que a segunda pessoa da divindade se faria um homem e morreria pelos homens. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós. E o Verbo se fez carne. O Logos divino, a segunda pessoa da divindade, se faz humano, se faz carne, como eu e você, e morre pelos homens, todos os homens, sem exceção. Essa é a salvação histórica. Eu posso até desacreditar de Jesus, eu posso não aceitá-lo como Salvador, eu posso não ter fé, mas eu não posso negar que ele morreu por mim. Está registrado. Cristo morreu numa cruz. Eu estava estudando história. Eu era um aluno de 6º ano. 6º para 7º ano. Na década de 1960 e pouco, lá no interior de Pernambuco. Ainda lembro o nome do professor, ele cativou a gente, professor Amauri. E o professor Amauri, que não tinha nada com a minha religião nem com a sua, era possivelmente um ateu, ou se dizia ateu. Mas ele passou para nós que um homem chamado Jesus de Nazaré morreu na cruz para salvar os pecadores. Estava no registro da história. E ele, como professor de história, mesmo não tendo fé, mesmo não aceitando Jesus como Salvador, mas ele foi fiel à história. Ninguém pode negar. Está lá. Salvação como um fenômeno histórico. Mas tem o segundo. Salvação como um fenômeno existencial. O que quer dizer fenômeno existencial? Fenômeno existencial quer dizer que acontece na minha vida. Aquela salvação que foi histórica lá na cruz, ela é existencial na minha vida. Todo dia eu preciso ser salvo por Jesus. Todo dia. No livro Caminho a Cristo, Ellen White diz que a nossa primeira tarefa diária é buscar Jesus. E durante o dia todo, por todo dia, nós precisamos aceitar pela fé a salvação em Jesus. Amém? Todo dia. Por quê? Somos pecadores. E o que caracteriza um pecador é sua inconstância. É sua contínua necessidade de perdão. Contínua necessidade de ser resgatado, de ser redimido. Então não é que eu fui salvo por Jesus em determinado dia, determinado ano da história da minha vida e acabou. Não pode. Todo dia é dia de salvação. Hebreus 3,15 diz o quê?
hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hoje. Você não pode pensar em ser salvo no futuro, que você não sabe se vai ter salvação no futuro para você, se você vai viver esse futuro. Para o salvo hoje, tem salvação futura, que é escatológica, vou falar daqui a pouco. Mas para quem não aceitou a salvação hoje, não tem perspectiva de futuro. Não há uma luz no final do túnel. Aliás, não tem nem túnel. Para quem não tem Jesus. Salvação existencial. Todo dia, ao se levantar, ajoelhe-se e agradeça a Deus por lhe dar vida para aquele dia. Ao terminar o dia, ajoelhe-se e agradeça a Deus a vida e a salvação que Ele deu naquele dia. E assim você vai repetir quanto dia? Todo dia. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do verso 22. As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, a cada manhã. E isto é a causa de eu não ser consumido, porque as tuas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Amém? Lamentações de Jeremias, lá no Velho Testamento. Vamos trocar a palavra misericórdia e colocar a palavra graça, dá a mesma coisa. A graça do Senhor, por mim, a meu favor, ela se renova quanto tempo? A cada manhã. Porque a graça do Senhor é infinita. Foi isso que a gente cantou? Infinita graça. Mas tem um terceiro elemento chamado, é o evento chamado salvação. É a salvação como um fenômeno escatológico. Eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. Jesus diz em Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas perseverar na salvação. Não é que você vai perseverar até o fim sem Cristo e no fim aí vai ter salvação. Não. Quando Jesus vier, Ele não vem salvar ninguém no sentido principal da palavra. Ele vem recolher para o seu reino de glória aqueles que já o aceitaram como Salvador pessoal. Então a vinda de Cristo é uma realidade também. Eu vou citar apenas dois textos. O primeiro está em João, capítulo 14, versos de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, voltarei. Amém. Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Amém. Que certeza, né? Uma vez uma garota já, adolescente, 13 anos, 12 para 13 anos. O nome dela é Dilene. Já faz quase 50 anos, não me lembro o nome da menina. Eu era um jovem professor lá no interior de Pernambuco, lá onde o vento encosta o cisco, bem longe, onde nasceu o ex-presidente Lula, um lugarzinho chamado Caetés. Aquela cidade foi o meu primeiro emprego como professor de português. 1972, a boa parte aqui não era nem nascida ainda. E eu estava na sala de aula, mas eu gostava de falar de Cristo e do céu para os meus alunos da escola pública. Não podia falar muita coisa porque, pela lei, eu não posso doutrinar em escola pública. Mas eu aproveitava os momentos e dava uns insights, umas conversas assim religiosas. E os alunos sentiram isso. E eu senti que eles reagiam bem.
Aí eu chamei o meu pastor, eu era de Garanhuns, morava em Garanhuns, ia dar aula em Caetés, uns 30 quilômetros de distância. E eu levei meu pastor para fazer uma pregação sobre a segunda vinda de Cristo. Lembra aquele slide antigo? Trec, né? Quem é mais velho na igreja, irmão Figueiredo lembra bem. Aquele, né? Não tinha DVD, não tinha nada dessas coisas, tudo é novidade. Eu comecei como missionário, fazendo o trec lá do projetor. Foi como eu comecei, como adolescente, sendo missionário, acompanhando o meu pastor, outros irmãos, manuseando lá o projetor de slide. E quando o pastor terminou de pregar, terminou de dar a mensagem, Edilene veio até mim e perguntou: professor, o senhor acredita realmente que Jesus vai voltar? Que pergunta, né? E ela fez a mesma pergunta ao diretor do colégio, que era ateu, dizia pelo menos que era ateu, professor Luiz. E eu disse: eu creio com toda certeza que Jesus vai voltar. E ela perguntou ao professor, eu estava perto: professor Luiz, você acredita na volta de Jesus? Ele disse: se Jesus voltar, será daqui a 1000 anos ou mais. Se ele não tinha a mesma fé e a mesma esperança que eu tinha. Mas são duas cosmovisões, ou duas visões diferentes. A de um crente em Jesus e a de um não crente em Jesus. Mas Jesus disse o quê? Eu voltarei. Quem é que poderia falar da sua vinda com maior certeza do que ele mesmo? É ele quem vem. E outro texto, nós encontramos em Mateus 25, 31, quando diz que o Senhor virá em glória e majestade, e todos os anjos do céu virão com ele. Ninguém diz amém? O amém é uma reação positiva ao que o pregador está falando. Não precisa gritar feito um desesperado, esguelado. Não, um amém gostoso, né? Ficar calado ou dar a entender que vocês não entendem nada, ou dar a entender que vocês têm preguiça até de dizer amém. Mas alguma coisa significa. Então, salvação como um fato histórico, salvação como um fato diário, existencial, e salvação como um fato escatológico. A verdade é que a graça de Deus é que nos propõe essa salvação. Não é porque eu tenho dinheiro, tenho cultura, sou da igreja adventista, ou não são fatores externos que determinam a salvação. É só um fator. Deus quis nos salvar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha. Deus quis, Deus quer a minha salvação. Ele quis e Ele quer que eu seja salvo. Não é porque eu sou adventista, não é porque eu sou pastor ou fui pastor, sei lá, tenho título de pastor. É porque Deus quer me salvar, faz parte da vontade dele me salvar. Agora no verso 2 vem aquilo que a gente chama de pedagogia da salvação. A graça de Deus me alcança e me salva. Agora, para quê? Note que Paulo trabalha muito com o para quê. Para quê é uma conjunção subordinativa final. Ela indica a finalidade daquilo que a primeira oração afirma. A primeira oração declara. Então ele diz, em primeiro lugar, veja a pedagogia da salvação, pedagogia da graça, educando-nos. Então, além de a graça da salvação, a graça também nos educa. Não é pedagoga? É uma pedagoga.
A graça nos educa de que maneira? Para que, quer dizer, com o propósito de, com o objetivo de, para que, renegadas, o que quer dizer renegar? O que quer dizer renegar a igreja? Rejeitar, repudiar. Para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas, para que eu e você aprendamos a rejeitar a impiedade e as paixões que dominam esse mundo. Renegar a impiedade. Nós somos maus por natureza. O nosso coração é mau. Jeremias 17:9 diz que o coração humano é extremamente corrupto, enganoso. O mal está em nós, desde quando nascemos até quando morremos. O mal está em nós. Existe em cada crente um pitbull dentro da gente. Pitbull é bicho brabo, né? Quanto mais você dá corda ao pitbull, mais o pitbull faz estrago onde ele passa. Mata pessoas, destrói coisas. Há um pitbull, e esse pitbull se chama natureza carnal pecaminosa. Está aí. Porque você se batizou, está com a Bíblia debaixo do braço, cheirosinho, bonitinho, bem vestido da igreja, não quer dizer que o pitbull está morto. Está aí dentro. E se você não entregar essa velha natureza ao domínio do Espírito Santo, mesmo sendo adventista, você vai fazer um monte de coisa errada. Vai matar, vai roubar, vai enganar, vai trapacear, vai adulterar, vai mentir, vai fazer um monte de coisa. Eu tenho 55 anos de adventista. 55 anos de adventista. Fui pastor durante 22 anos. Depois entreguei a credencial. A razão não interessa, não quero discutir aqui a questão ética da minha vida. Eu já vi muita coisa bonita nessa igreja. Muita coisa linda, mas já vi muita coisa errada. Já vi irmãos brigando na porta da igreja, trocando soco um com o outro. Na porta da igreja, ali na central onde eu sou membro. E pode ter acontecido aqui também, sei lá. Eu já vi irmão roubando mulher de irmão. Eu já vi irmã roubando marido de irmão. Eu já vi irmãos roubando. Eu já vi pastor dessa igreja roubando os dízimos, dizendo que ia levar para a associação e simulou um assalto no meio do caminho. E o dinheiro que era para entregar na associação não chegou lá, porque ele roubou, desviou e disse que foi assaltado. Mas um pastor fazendo isso, é o pitbull dentro dele. O que é que você fez que se escandaliza? Não diga não, pelo amor de Deus. Só pense. Pense na coisa ruim, feia, que você já fez e não quer nem pensar hoje de tão feio que foi. Pense, já como adventista. Não precisa me dizer, é só pensar. Mas pense um pouquinho e jogue fora a ideia. Então você tem que renegar diariamente a impiedade. Todo dia. Pedir perdão pelo erro e pedir a Deus forças interiores para não voltar a ser ímpio, a agir como ímpio. As paixões mundanas que estão em nós, ele diz que estão em nós. Nós fomos batizados, somos salvos por Jesus, mas estamos desenvolvendo um processo longo chamado santificação. Santificação não é um processo do dia para a noite.
Santificação é você desaprender de ser pecador e aprender a ser santo. Isso é santificação, numa linguagem assim bem simplória. Desaprender de ser pecador e aprender a ser santo. Isso leva tempo, trabalho, esforço, renúncia. E nem todo adventista está pronto para pagar o preço. Eu conheci o irmão Mário. O irmão Mário era um baiano, eu conheci em Pernambuco. Eu era gerente de uma gráfica lá em Pesqueira e ele era irmão do dono da gráfica. E era todo mundo adventista. O irmão Mário era adventista, mas morava em São Paulo, estava lá em Pernambuco. E eu perguntei, irmão Mário, o senhor é adventista? Ele disse, mais ou menos. Existe um buraco mais ou menos, ou existe buraco ou não buraco? Buraco é buraco, pode ser buraco pequeno, buraco grande, mas mais ou menos buraco não existe. Existe mulher mais ou menos grávida? Não, ou está grávida ou não. Também não existe adventista mais ou menos. Lá em Apocalipse chama de crente morno. O mais ou menos é morno, nem é quente, nem é frio, é morno. E Jesus diz assim, eu estou quase vomitando da minha boca. Perigoso, né? Então a graça, qual é a pedagogia que ela vai fazer? Ela vai nos ensinar, nos educar no processo de rejeitar a impiedade, rejeitar as paixões mundanas, para que, olha coisa linda, para que vivamos, estou lendo o verso 12, para que vivamos no presente século, no tempo atual, de que maneira? Sensata, justa e piedosamente. Amém? Como é que a graça de Deus quer nos preparar, ou está nos preparando, para que renegando o mal, renegando o pecado, renegando a impiedade, nós vivamos nos dias atuais, no mundo atual, de que maneira? Verso 12, de que maneira? De que maneira? Sensata. O que quer dizer sensato? Prudente. Sensato é prudente, temperante, equilibrado. Nem é extremista de direita, nem extremista de esquerda. Eu tenho uma página no Facebook. E muita gente manda mensagem para mim. E tem muitos adventistas que mandam mensagem para mim. E tem também não adventistas que mandam. Eles mandam no geral e cai na minha folha. Nem sempre é para mim, mas no geral, sei que chega na minha página. E eu vejo ali irmãos nossos, alguns eu conheço, outros eu sei que são adventistas por outras postagens. Alguns dizem muita bobagem, muita besteira, são extremistas de direita ou extremistas de esquerda. Não são sensatos. Sensato quer dizer prudente, equilibrado, de bom senso, que não vai para os extremos, mas fica no caminho do centro. De maneira sensata, de maneira justa. Quando Jesus nos salvou, Ele nos justificou pela fé. Então nós somos justificados pela fé em Jesus. Então somos pessoas que devemos viver conforme a justiça de Cristo. Amém? Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede da justiça, quer dizer, a justiça de Cristo. E de maneira piedosa. Piedosa é o quê? Consagrada. Pessoas pias, consagradas, zelosas na fé, que estudam a Bíblia, que oram, que frequentam os cultos, que evitam o mal, que são bons pais, boas mães, bons filhos, bons maridos, boas esposas, pessoas piedosas, pessoas consagradas, pessoas zelosas, pessoas que não trazem escândalo para a sua fé, nem para a sua casa, nem para a sua família. Por quê? Verso 13.
Porque nós estamos aguardando o quê? Verso 13, Tito 2,13, o que é que estamos aguardando? A bendita esperança, que ele diz que é a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A primeira vez que Jesus veio, a palavra grega para... O pastor Rubem, né, gosta muito de grego. A palavra grega para essa volta de Cristo é parousia. Parousia quer dizer presença. A primeira presença de Cristo, quase ninguém viu. Foi num lugar escondido, lá em Belém da Judéia, Belém Efrata. Nasceu numa manjedoura, nasceu numa estrebaria, e foi colocado ao nascer numa manjedoura, que é um coxo para animal comer. E se os anjos do céu não fossem dizer aos pastores que Jesus tinha nascido, ninguém ia ficar sabendo que ele nasceu. E se aqueles reis orientais não tivessem estudado o movimento das estrelas, eles não saberiam que a estrela de Jacó tinha nascido. E a estrela dirigiu exatamente eles para Belém Efrata. Não sabia. Os sacerdotes, escribas, fariseus sabiam que ele nasceria em Belém. Quando? De que maneira? Nada. Nada. Parousia escondida. Mas a segunda parousia, ou segunda vinda de Jesus, ou segunda presença de Jesus, não será assim. Quer que diz Mateus 25, 31? Pegue sua Bíblia. Mateus 25, 31 diz que ele virá em glória e todos os anjos com ele, ao toque de trombetas. Milhões de anjos tocando trombeta. Olha, é um barulho também. Parousia. A segunda parousia se transformará numa epifania. Presta atenção nessa palavra também, que é grega. Não é remédio, não. Não é remédio para Covid, não. A segunda parousia vai ser numa epifania. Epifania quer dizer uma manifestação intensa de brilho, de sons, de movimento. Uma festa patriótica, com todos os anjos do céu vindo com Jesus. Não vai ser mais aquele Jesus escondidinho, nascendo escondidinho. Vai ser um Cristo voltando em glória e majestade. Amém. Para me buscar, para buscar você. A segunda vinda. E ele diz, para terminar no verso 14, o qual quer dizer Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade. Remir quer dizer resgatar, salvar, redimir de toda iniquidade, quer dizer todo pecado. E purificar, a ideia de santificação está aí, purificar para si mesmo. Que povo? Um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Quer que Deus quer que nós sejamos como povo salvo? Deus quer que nós sejamos um povo purificado, povo limpo de coração, e um povo que é zeloso e com obras boas. Toda obra má devemos renegar e buscar as boas obras. Mas o pastor disse que eu não sou salvo pelas obras, mas não estou dizendo que você é salvo pelas obras. Eu estou dizendo que você é salvo para produzir boa obra. Deus salvou a mim e a você para produzir o bem. Porque se fosse para produzir o mal, não precisava Jesus vir para salvar ninguém. Era só deixar como estava, já está fazendo o mal, continua fazendo o mal.
Mas se Jesus veio, nos resgatou, nos redimiu, pagou o preço, é para que a gente produza o bem. Amém? Produza o bem. Quando você vê um crente produzindo mal, alguma coisa está errada, porque não é para crente produzir mal. E o erro não está no evangelho, o erro não está na teologia, está na vida da pessoa, nos hábitos da pessoa. Essa pessoa não entendeu o que é salvação. Um crente que vive fazendo mal, ele não entendeu o que é ser salvo, ele não entendeu. Porque eu sou salvo do mal, sou salvo do pecado, sou salvo da impiedade. E se continuo na impiedade, na prática do mal, eu nem sei o que é ser salvo. Eu posso ser membro de igreja, mas salvo não. Eu posso ser membro da igreja, mas não sou crente segundo o coração de Jesus. E a igreja está cheia de membros, mas talvez poucos estejam realmente salvos em Jesus, vivendo o processo de santificação. Agora não cabe a mim apontar, fulano, eu não conheço o coração de ninguém. Mas você fica pensando, o que é que eu ando fazendo? Como tem sido o meu comportamento? Como tem sido minhas atitudes? Que escolhas eu ando fazendo na vida? Quando estou eu e o computador, o que é que eu faço? Que sites visito? O que é que eu digito no meu zap? Ou no meu computador lá nas redes? Eu digito o quê? Eu busco o quê? O que me alimenta espiritualmente ou que me leva para o inferno? O que é que eu estou procurando nas redes? Anjos do céu e papai do céu estão todos olhando para nós. O que é que estamos fazendo? Ele quer nos salvar. E como diz a lição, às vezes a gente procura o caminho mais difícil. Né? Caminho mais difícil. Deus queria salvar Acais. Acais não queria salvação. Acais queria bruxaria, espiritismo, feitiçaria, porcaria. E Deus querendo salvar Acais. Pode ser que Deus está trabalhando muito para salvar você e você querendo coisa imunda, suja. Não tem Deus que salve uma pessoa assim. Porque Ele não quer o que Deus quer. Ele quer o que seu coração perdido quer. Tem um texto em Oséias. Eu não lembro bem se é 12:8 ou é 8:12 de Oséias. Em que Oséias lamenta, falando em nome de Deus. Oséias diz assim, ainda, é como se Deus falasse por Oséias. Ainda que eu desse a minha lei para eles, falando de Israel, em 10.000 preceitos, ainda assim seria como nada diante deles, porque eles não querem. Para quem não quer obedecer, tanto faz 10 mandamentos, como 2 mandamentos, como 1.000 mandamentos, é a mesma coisa, não quer. Você tem um filho, você aconselha de manhã à noite, orienta, instrui, prepara, e ele não quer, o que é que você vai fazer? Eu conheci Carlos, um rapaz inteligentíssimo, Banco Brasil, lá em João Pessoa, quando eu fui pastor da Igreja Central de João Pessoa, na década de 80. E Carlos estava fora da igreja, adventista, mas deixou a igreja, estava no mundo. Ele ia para a igreja, tinha uma noiva que era da igreja. E eu comecei a trabalhar com o Carlos para ver se eu o trazia de volta e o rebatizava. E teve uma hora que ele se importunou comigo, de tanto eu querer que ele fosse salvo, que ele disse assim, pastor, eu não quero ser salvo. A partir de hoje, eu não falo de salvação mais para você. Passei 4 anos em Salvador, em João Pessoa, mas depois desse dia não falei mais de salvação, porque ele disse o quê? Eu não quero ser salvo. O que é que eu posso fazer? Então, meus irmãos, para terminar, não se indisponha com a graça de Deus, mas se disponibilize para a graça de Deus, amém?
Diga como Isaías: Senhor, eu estou aqui ao teu dispor, Senhor. Eu estou aqui disponível. Diga isso para Deus. Nós vamos cantar um hino agora. Eu nem falei para o pessoal. Cadê o menino que cantou no começo? O pessoal que cantou aqui no hino 204. Aí, um cantor, uma cantora, ou os dois. Vem até aqui comandar o hino para a gente terminar. 204 do hinário da igreja. Maravilhosa graça. Por favor, fique de pé. Maravilhosa graça, maior que o meu pecado, como poder cantá-la, como hei de começar, trouxe-me alívio à alma e me toda calma, pela maravilhosa de Jesus, graça com maravilhosa graça, como firmamento é sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, tão sublime e doce para mim, é maior que a minha vida inútil, mais profunda que o imenso mar. Vamos, pois, louvores dar a Deus honra. Maravilhosa graça traz vida perenal. Por Cristo perdoado, foi a mansão real. Ser Deus sou liberto. Filho de Deus vem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Todo mundo. Maravilhosa graça, como firmamento é sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, sublime doce para mim. É maior que a minha vida inútil, mais profunda que o imenso mar. A Cristo vamos, pois, louvores dar a Deus honra. Maravilhosa graça, quão ricas bênçãos traz. Por ela Deus salvou-me, deu-me perdão e paz. Salvo-se em verdade, por toda a eternidade. pela maravilhosa graça de Jesus, graça com maravilhosa graça, firmamento é sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, sublime e doce para mim. É maior que a minha vida inútil, mais profunda que o imenso mar. A Cristo vamos, pois, louvores dar a Deus honra. Oremos. Santo nosso Deus, honrado, louvado e adorado seja o teu nome,
por essa graça maravilhosa que nos alcançou, nos perdoou e nos salvou. Obrigado por Jesus, que nos foi entregue como resgate e pagamento do nosso pecado, e está no céu à direita do Pai intercedendo por nós. E que Ele logo voltará para nos buscar e nos recolher para o seu eterno reino de glória. Senhor, eu quero ir com Jesus. Eu quero morar no céu, o tempo que for preciso, e depois voltar para essa terra renovada, terra nova, completamente segundo a vontade de Deus. Leva a gente para casa com esse desejo, e que nós jamais desistamos desse desejo de morar com Jesus na glória. Que nós criemos nossos filhos, preparemos a nossa casa dentro desse princípio, e que o nosso lar seja recolhido para o céu quando Jesus voltar. Agora nos leva para casa, nos livra do mal, e converte o nosso coração a Ti todo dia, em nome de Jesus. Amém. Voltem para casa na paz do Senhor. Eu vou me despedir de vocês com o murrinho santo, tá? Porque eu não posso abraçar vocês.